Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça, paz, abundância de bênçãos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu desejo para você. Eu sei que mais do que a minha vontade, mais do que o meu desejo, esse é o desejo de Deus para você, para a sua família, para a sua vida. E eu louvo a Deus por isso. Vamos falar com Ele, para Ele poder ministrar ao nosso coração logo mais. Ó Deus, Deus amado, Deus bendito, Pai celestial, aquele que não nega nada aos seus filhos que vivem corretamente, que o Senhor, neste dia, ó Deus, esteja colocando, como sempre faz, as suas mãos sobre a vida dessa pessoa que está nos assistindo, sobre a família dessa pessoa que está nos assistindo, ó Deus, sobre a vida profissional da pessoa que está nos assistindo, sobre a saúde da pessoa que está nos assistindo, ó Deus, que a mão do Senhor, o Espírito do Senhor, ó Deus, esteja indo até esse lugar, até essa pessoa, se já não está vivendo nela, que o Senhor, ó Deus, faça florescer de dentro das pessoas o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua prosperidade, a tua paz. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal dessa vida, dessa família, dessa casa. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. O texto para nós pensarmos hoje, analisarmos e ouvirmos a voz de Deus para o nosso coração, se encontra no Evangelho de João no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz o seguinte: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse nem sequer um pedaço. Quer dizer, não era nem para comer um pão inteiro, era só um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia! Palavra maravilhosa é esse, que acontecimento maravilhoso é esse. Bom, gente, nós estamos passando por um momento muito preocupante com relação a muitas coisas, mas especificamente eu quero falar com respeito à economia brasileira. Eu sei que é no mundo todo, mas como nós vivemos aqui no Brasil, nós vamos nos ater à nossa realidade. Então nós tivemos nesses dias aí a disparada dos preços dos combustíveis, dos alimentos, isso tudo associado ao desemprego, principalmente em função desses lockdowns intermitentes, abre, fecha, fecha, abre, e os governadores chamam esses estabelecimentos de não essenciais. Então, quando a gente olha para essa situação toda que está acontecendo na economia, para não dizer na saúde, mas na economia, isso deixa a gente com a mesma perspectiva que André aqui do texto, o André aqui, irmão de Simão Pedro,
teve aqui no texto. Qual que é a expectativa dele? Não vai dar. Não vai dar. Por que não vai dar, no caso aqui do texto? É muita gente para pouca comida. Aqui no nosso contexto, é muito mês para pouco salário. É muito imposto para quem não quer sonegar. Então não vai dar, não vai dar. Seria cômico se não fosse trágico o fato de nós, cristãos, conhecedores da palavra, tendo Jesus no coração, o Espírito Santo agindo em nós, mas isso é muito esquisito porque nós não conseguimos ter a calma e a clareza da situação como Jesus tinha. Jesus já sabia o que ia fazer para dar de comer àquele povo todo, mas ele dá uma instigada em Filipe para ver a reação dele. E qual que foi a reação de Filipe? A mesma que a gente, fazer as contas. Então, quando as coisas não vão bem, a gente começa a fazer conta. Da onde eu vou tirar, como é que eu vou fazer, como é que eu posso ganhar mais. E era o que estava passando na cabeça do Filipe. Mas antes que ele chegasse a um consenso, antes que Filipe pensasse numa solução, porque não tinha mesmo, o André, ele tem uma reação, ele toma a palavra, ele faz a sua consideração a respeito da situação. E ele diz, olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. E aí vai a consideração. Mas não vai dar nem para saída. Que são 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas? Então não vai dar, nem para nós não vai dar. Essa era a ideia que o André tinha, era a ideia que os discípulos tinham. Então, gente, realmente a situação não está fácil. Hoje é dia 21 de fevereiro. Será que vai dar para aguentar até o próximo pagamento? Algumas pessoas pensam. Será que vai dar, você que é comerciante, vai dar para esperar os clientes pagarem? Porque você também tem contas para pagar. Vai esperar a boa vontade dos clientes. Você que está na lista do governo, será que vai dar para esperar o auxílio emergencial? Então, será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? É o que passa na cabeça da maioria das pessoas hoje em dia. E a resposta que eu quero te dar é a seguinte: vai dar sim. Vai dar sim. Por pelo menos 2 razões. Uma delas muito óbvia, não dá nem para fugir disso aí, Vai dar, primeiramente, porque não tem outro jeito, não tem jeito. Ou você aguenta ou você aguenta. E outra, que é por onde a gente vai começar a andar, é porque nós que cremos, que temos fé, nós temos um Deus que faz milagres. Então, vai dar, porque nós cremos num Deus que multiplica o azeite, nós cremos num Deus que multiplica pão e peixe, nós cremos num Deus que faz água sair da rocha, nós cremos num Deus que faz maná cair do céu, nós cremos num Deus que faz água se transformar em vinho. Imagine se Deus me passasse a fórmula de água em vinho, nossa! Eu estaria um milionário. Mas Deus faz isso, Jesus faz isso, e Jesus não deixa ninguém ir embora sem antes disponibilizar uma bênção que seja, a bênção dele. Do ponto de vista dos discípulos, era só mandar o povão embora, era o que tinha que ser feito. Por quê? Porque eles já tinham recebido cura e libertação, eles já tinham recebido as coisas que eram normalmente ministradas por Jesus, que era cura, libertação, essas coisas. E quem não tivesse recebido hoje, que voltasse amanhã. Mas ainda dá tudo isso e ainda ter que alimentar o povo,
Não era parte do plano dos discípulos isso aí. Agora, a gente sabe que na vida existe muito mais demanda do que oferta. Nós, por exemplo, estamos vivendo esse tipo de coisa. É o que a gente está vivenciando com as vacinas. O que é? Tem mais gente do que vacina, pelo menos por enquanto. Então, na vida, tem muito mais gente precisando do que gente oferecendo, gente dando. E Jesus queria ensinar a seus discípulos a como agir quando se está no vermelho, quando a gente não tem controle da situação. Nós temos várias reações quando a gente fica sem opção. Agora, como diz o Gonzaguinha, desesperar jamais. Desesperar não é solução. Ignorar o problema também não é solução. Jogar a bomba para os outros, nem pensar, porque também não resolve. É que o que os discípulos queriam fazer, deixa eles se virarem, cada um com a sua, adoado, cada um no seu quadrado. Então, essas coisas não são soluções viáveis do ponto de vista de Deus. Já houve uma época na minha vida em que eu ficava desesperado com determinadas situações para as quais eu pouco ou nada podia fazer. Para ajudar, ou mesmo para resolver as questões da minha vida, mas ou eu não tinha como fazer nada, ou então eu era como esse rapaz do texto aqui, que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Agora, acontece que tinha muita coisa para resolver com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas, o que é? E aí, batia aquele desespero, noite sem dormir, pensando numa solução, que do ponto de vista humano não existe, ou não existia. Então, não vai dar, Deus, não vai dar. A gente, inclusive, chega a orar para Deus, para o Deus que a gente diz que é o Todo-Poderoso. E o que a gente diz para o Deus que a gente crê que é todo-poderoso, que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, para quem não há impossíveis? A gente diz para ele, Deus, não vai dar, não tem como. Deus, não tem por onde. Nós somos muito criativos, mas porém não temos o poder para transformar pensamentos em realidade. Mas Deus tem, Deus tem. Jesus tem esse poder. Tempos atrás eu comentei com um amigo pastor que estava num impasse com a situação que envolve meu pai, de ter que provavelmente colocá-lo numa casa de repouso. Aí ele me disse o seguinte, ele tinha ouvido ou lido uma frase, ouvido alguém falar, e esse alguém disse o seguinte, existe o que é ideal e existe o que é possível. A gente só pode fazer o que é possível. O ideal, às vezes, Deus, pela sua misericórdia, faz. E foi o que Jesus realizou aqui nesse momento. Porque a realidade era que eles não tinham dinheiro para comprar pão para toda aquela gente. E mesmo que tivessem, não havia onde comprar tanto pão assim. A realidade qual que era? 5 pães e 2 peixes. Só isso, nada mais. Então, gente, essa é a nossa realidade. Qual que é? Nós nunca temos o suficiente para tudo que a gente gostaria de fazer, que a gente gostaria de realizar. E isso não estou falando só na questão, porque o nosso assunto aqui não é dinheiro. Eu quero que você entenda e daqui a pouquinho vai ficar mais claro. Por exemplo, nós não temos amor suficiente para compartilhar com todo mundo.
Nós não temos misericórdia suficiente para derramar sobre todo mundo. Algumas pessoas, eu confesso, eu tenho misericórdia, eu quero ajudar. Outras, eu não tenho o mínimo rasgo de misericórdia, para ser sincero com vocês. Mas eu não posso decidir isso. Então eu não tenho misericórdia para todo mundo. Nós não temos dinheiro suficiente para ajudar todo mundo. Eu já disse isso não sei quantas vezes, e você já deve ter ouvido isso de outros não sei quantas vezes. Pobreza, se a gente falar do problema financeiro agora, pobreza não é só uma questão financeira. Pobreza tem a ver com caráter, tem a ver com cultura. É por isso que Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Não dá para resolver o problema da pobreza nesse mundo. Se você pegar um grupo de pessoas, zerar a vida delas financeira e der uma quantia igual para todo mundo, vamos supor R$100.000 para todo mundo recomeçar a vida, depois de alguns meses um vai ter 200, outro vai ter 150.000, outro vai ter os 100.000, outros vão ter 50.000, outros vão ter 20 e outros vão estar devendo. A maioria vai estar devendo. Porque não é só a questão de dinheiro, é a questão cultural, é a questão do caráter da pessoa e a maneira como ela encara a vida. Muita gente, na fábula da cigarra e da formiga, é mais a cigarra do que a formiga. E vice-versa. Então, nós não temos dinheiro suficiente para todo mundo. Nós não temos tempo suficiente para dividir com todo mundo. Nós simplesmente não temos o suficiente de nada para ajudar todo mundo. Mas tem gente que acha que pode carregar o peso do mundo nas costas, nos ombros. Não dá. Tem gente que quer carregar a empresa nas costas sozinho, a família nas costas sozinho, não divide nada com ninguém no sentido de informar, as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem que as dívidas estão se acumulando, elas acham que pode continuar gastando porque a pessoa que é chefe nesse sentido, seja homem ou mulher, não quer que a família saiba pelo que está passando. Aí a bola de neve uma hora vai explodir, né? Tem gente que quer carregar o peso dos problemas sozinho. Eu contei para vocês, para a congregação nossa aqui, que uma vez um amigo foi parar num psiquiatra porque ele estava esgotado de tanto correr para lá e para cá, tentando resolver problemas das famílias da igreja, tentando solucionar isso, solucionar aquilo, é problema familiar, é problema financeiro, o sujeito surtou. E aí eu gostei muito da palavra que o psiquiatra deu para ele. Ele disse o seguinte: pastor, o senhor não precisa morrer pela igreja não, Jesus já fez isso. Nós, gente, meros mortais, só podemos fazer o que é possível. O ideal é com Deus. Por mais que a gente ame as pessoas, não podemos estar lá para todas elas o mesmo tempo, o tempo todo. Há limitações para nós. Todos nós conhecemos, e você que está me ouvindo não conhece, vai ficar sabendo agora que em João 21 há um trocadilho na língua original, no grego. É uma ocasião em que Jesus já havia ressuscitado e ele se encontra com seus discípulos na praia e lá Pedro está ali também, porque Jesus tinha dito que era para ele estar ali, ele foi, e Jesus, para curar Pedro daquela culpa que ele estava sentindo por ter negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, lá atrás, né? Então Jesus se encontra com Pedro ali com o intuito de curar isso que estava nele. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro, ou pergunta a mesma coisa 3 vezes para Pedro, não é? Pedro, tu me amas?
É claro que na língua portuguesa isso não dá para ficar muito claro, mas no original, no grego, Jesus usa um verbo e Pedro responde com outro verbo. Na língua grega há 4 palavras para o verbo amar. Então tem o agapau, não é? O verbo que é o amor divino, o amor perfeito. Não é? Então Jesus pergunta para Pedro o seguinte: Pedro, tu me agapau, tu me amas com amor divino, com amor perfeito? E Pedro responde: Senhor, eu te amo filéu, que é o amor fraternal. Amor fraternal. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me agapau? E Pedro responde novamente: não, Senhor, eu te filéu. Aí, que é a mesma, em português é a mesma palavra: ama, 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 amar, amar. Na terceira vez, Jesus então usa o verbo de Pedro. Ele fala: então quer dizer, Pedro, que você me filéu? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, o Senhor sabe que só dá para fazer filéu, não dá para ser agapau, não tem como, não tem, só dá para ser o amor fraterno. Eu não consigo amar do jeito de Deus, do jeito divino. O máximo que dá para fazer é o amor fraterno. Então, gente, nós gostaríamos de fazer uma porção de coisas, mas não dá. Gasta-se muito tempo tentando descobrir maneiras de maximizar a vida, os negócios, os empreendimentos. Paga-se muito para gestores melhorarem os empreendimentos, as vendas das empresas. Mas há coisa, gente, que só Deus pode fazer. Só Deus, por exemplo, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo com todo mundo. Você, pai, mãe, patrão, não tem como fazer isso. Você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo. Outra coisa, só Deus tem o poder de transformar pensamentos e palavras em realidade. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pronto. Agora, se você não pagar a conta da luz e chegar na sua casa e dizer assim: haja luz, você vai continuar no escuro. Porque nós, seres humanos, não temos em nós o poder de fazer com que palavras e pensamentos se tornem realidade, mas Deus tem. Outra coisa, só Deus pode saber o que a gente realmente precisa, porque Ele conhece os nossos pensamentos, como diz o Salmo, Ele sonda os nossos corações, as nossas intenções, os nossos desejos. Ele vê a nossa realidade tal qual ela é. Deus sabe que a gente não dá conta de uma porção de coisas, e a gente se cobra muito mais do que o próprio Deus nos cobra. A gente se culpa por não ser capaz de atender todo mundo que nos procura. E as pessoas, por sua vez, nos culpam por não atendê-las. Mas Deus não é assim, Ele não faz isso. Às vezes as esposas se culpam por não atender as expectativas dos maridos. Maridos, não é? Chefes de família se culpam por não atender as expectativas da família. Pais se culpam por causa de filhos que são problemáticos. Mas Deus não faz isso. Ele sabe que há muitas coisas que fogem da nossa alçada, e mesmo aquelas que são da nossa alçada, que estão dentro da nossa alçada, a gente nem sempre dá conta. Deus sabe e não nos culpa por isso. Ele sabe que é o único que pode compensar toda essa limitação humana. Nós somos apenas humanos. É claro que isso não é justificativa para a gente não fazer o que tem que fazer, de maneira alguma. Mas acontece que nós fomos assim ensinados. Às vezes é muito forte esse negócio que a sociedade faz conosco, a família faz, não é, de colocar um peso em cima da gente, como assim infundir na gente um complexo de Messias. Você é a salvação da família, filho. Você é a salvação da empresa. Você é a salvação desse casamento. Você é a salvação disso. Você é a salvação daquilo. Todo mundo tem que ser o Messias.
Mas, para quem não sabe, só tem um, e é Jesus de Nazaré. Não venha querer tirar o lugar dele, porque aí sim é que não vai dar mesmo. Então Jesus chega para Filipe e diz assim: Filipe, vai lá e dá comida para esse povo. E Filipe diz: não dá não, Jesus, não dá, não tem dinheiro, não tem padaria aqui, e o celular está sem sinal para chamar o iFood, não tem jeito. Isso que o Senhor está me pedindo é demais para mim. E hoje a gente sabe, mas naquele momento Filipe ainda não sabia que Jesus tinha tudo esquematizado para resolver esse problema. Então, meu querido, minha querida, Deus já tem tudo esquematizado para suprir aquilo que você não dá conta. Eu vejo pessoas se desdobrando para atender todo mundo, ficando doente por causa disso, doente da alma e consequentemente do físico também. Gente envelhecendo mais rápido e, o que é pior, sobrevivendo ao invés de viver. E a menos que você tenha um chamado muito específico da parte de Deus para abrir mão da própria vida em função do próximo, essa atitude vai ser muito prejudicial na sua vida. Há coisas que são da competência de Deus e ponto final. Se você tiver o que repartir, reparta. Se não tiver, espere a provisão de Deus. Muita gente se destrói por querer dar o que não tem. Talvez no momento você esteja no grupo da demanda e não da oferta. Você esteja precisando e não podendo dar. Mas quer saber de uma coisa? Deus tem bênção para todo mundo, tanto para quem pode dar como para quem precisa. Deus tem bênção para você, Deus tem provisão para você, Deus tem milagre para você, assim como proporcionou aquela multidão, aleluia. Aquela frase não vai dar, na boca de Deus não funciona, porque com Deus é o seguinte: substitui isso tudo, sobrou mais do que o suficiente. Na boca do discípulo não vai dar, nas mãos de Jesus sobraram 12 cestos. Isso é o que acontece com quem coloca tudo o que tem nas mãos de Deus. É bênção para todo mundo. E nós, bem que estamos precisando de uma multiplicação, não é verdade? Não só dos recursos financeiros, mas também e principalmente nós, Igreja de Jesus, nós precisamos de uma multiplicação no fervor, no ânimo, nas forças espirituais, daquilo que deveria estar enchendo o nosso coração. Nós precisamos de uma multiplicação na saúde, e por que não também das vacinas? Mas por que a gente precisa dessa multiplicação toda? E aqui é o ponto, gente, para nos conscientizarmos de que Jesus, sim, Ele é o único Salvador do mundo. Ele é quem pode resolver situações insolúveis, Ele é quem pode fazer o sobrenatural interferir no natural, Ele é quem pode controlar multidões de pessoas famintas sem nenhuma violência. Vocês viram que o povo sentou, crianças chorando com fome, todo mundo sentou e comeu. Ele é quem pode mudar a história da sua vida. Nós podemos fazer muitas coisas, mas não podemos fazer todas elas, e nem o tempo todo, e nem todo o tempo. Jesus pode. Para quem não entendeu até agora, o tema nosso de hoje não é milagre. O nosso assunto é Jesus. Tudo que está escrito nos evangelhos é para exaltar e revelar a pessoa de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Tudo que está escrito na Bíblia, na verdade. Você não precisa se preocupar nem se desdobrar ao ponto de se arrebentar porque jogaram sobre você mais responsabilidade do que deveriam, ou porque você abraçou um fardo que não deveria, ou porque acha que se você não fizer as coisas vão desandar. Não vão. E não vão porque Jesus já sabe o que vai fazer. Pobre, doente, carente, difícil, gente violenta, os problemáticos, os dependentes, não químicos, mas gente que depende do carinho dos outros, depende, esse pessoal das redes sociais que fica mal quando alguém faz uma observação contra ela, esse pessoal que é carente demais, é disso que eu estou falando. Esse pessoal sempre a gente vai ter conosco. Talvez a gente até se encaixe em uma ou duas dessas categorias. Agora, nós não damos conta disso tudo sozinhos. Sem Jesus não dá. Mas com a bênção de Jesus não só dá como sobra.
Com muito pouco é possível alimentar milhares quando Jesus abençoa. Com a presença de Jesus na vida, há abundância, mas não abundância para o desperdício, como nos diz o verso 12. Os discípulos ainda não sabiam disso, e talvez você ainda não tenha percebido isso. A multidão aqui do texto ficou impressionada com o milagre e passou a crer que Jesus era o Messias. Às vezes precisamos ver algo acontecendo para nos lembrarmos de quem Jesus é. Então eu vou te lembrar, já que talvez não tenha nada acontecendo para você, vou lembrar quem Jesus é. Ele é o Deus que acalma tempestades, Ele é o Deus que nos leva a águas tranquilas, Ele é o Deus que cura cegos, coxos, surdos, que liberta encarcerados das mãos do diabo. Ele é o Deus que faz a vida acontecer. Você está preocupado? Você está inquieta porque a vida está ficando cada vez mais difícil e complicada? Está fazendo as contas e vendo que não vai dar? Você é que pensa que não vai dar. Você está olhando as possibilidades, as opções e chegou à conclusão de que não tem jeito? Você é que pensa que não tem jeito. Eu não creio que Deus nos dê uma palavra dessa só por dar, sem propósito. Eu não creio. Nem é da minha praia esse tipo de mensagem. Eu creio que Deus está dizendo para alguém hoje, para você que está me ouvindo, que Ele está abençoando os seus 5 pães e 2 peixes, o pouco que você tem, para que isso se multiplique de tal forma que você e as pessoas ao seu redor fiquem impressionadas com o que Ele vai fazer e creiam que Ele é Deus da sua vida de fato e de verdade. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus tem muito mais para oferecer do que apenas recurso financeiro. Deus não quer e não precisa comprar a fé de ninguém. Ele tem paz para nos dar, e não qualquer paz, viu? É paz que excede o entendimento, isso é, uma paz inexplicável mesmo em meio a um grande conflito. Ele tem alegria para nos dar, não qualquer alegria, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, a força que nos impulsiona, que nos movimenta. Ele tem um cronômetro diferente do nosso, portanto, se você acha que o seu tempo acabou, você pode se surpreender com o que Jesus ainda pode fazer na sua vida, com a sua vida. Será que vai dar? Na perspectiva de André, dos discípulos, não daria. Então Jesus fez o inexplicável. Foi assim lá naquela época, é assim hoje aqui. Jesus não mudou. Jesus vai surpreender você muitas vezes na sua vida, fazendo o impossível acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele pode. E porque Ele pode, Ele é Deus, Ele vai fazer. Não haverá impossíveis para o nosso Deus. Essa é a palavra que Ele trouxe para você que está se descabelando talvez nesses dias. Não se descabele mais. Deus tem um milagre para realizar na sua vida que vai deixar você boquiaberta. Em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra ainda essa semana na sua vida. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.